Bom dia a todos. Vamos para a aula de lipídios. Então, lipídios é do grego lipos, que significa gordura. Então, é um grupo de substâncias que apresentam propriedades químicas e biológicas bem diferentes, dependendo do grupo dos lipídios, né? Agora, uma das características que é bem comum nos lipídios, que eles são insolúveis em água. Então, a gente vai ver hoje que os lipídios têm funções diferentes, né? Então, tem as propriedades físicas e químicas bem diferentes entre os grupos de lipídios, mas são insolúveis em água. Se eles são insolúveis em água, eles são solúveis a solventes orgânicos. Então, éter, clorofórmio, né? Então, o pessoal que estuda e pesquisa na área de lipídios, né, para solubilizar esses lipídios, utiliza solventes orgânicos. Então, a gente vai ver na aula de hoje que ele possui várias funções, né? Acho que a mais clássica, né, tradicional, é o armazenamento de energia. Como que é? Através dos óleos e gorduras. Né, a função mais amplamente conhecida dos lipídios é de armazenamento de energia. Ele também está presente nas membranas biológicas, na forma de fosfolipídios. Os fosfolipídios são os principais constituintes das membranas plasmáticas, e os esteróis, que a gente vai estudar hoje, né? O principal esterol seria o colesterol, né? E o colesterol ele pode ser sintetizado, né? Ele pode ser o precursor de outras substâncias, né? Então, ele pode ser precursor de hormônios, né? Que a gente vai ver hoje, né? A testosterona, progesterona, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco. E cofatores enzimáticos. Então, determinadas enzimas precisam desses cofatores, que são substâncias que precisam estar presentes para a enzima atuar de forma eficiente. Os lipídios também podem atuar como isolantes térmicos, né? Então, as pessoas que estão acima do peso, elas tendem a sentir menos frio, né? Porque os lipídios, né, ele tende a isolar melhor o calor. E também na área de alimentos, né, o lipídio ele dá a palatabilidade, né, dos alimentos, ele deixa aquele gosto mais prazeroso, principalmente ali nas frituras, né, no churrasco, aquelas gorduras, né, deixa sabor mais palatável. E ele dá também a maciez, né, em produtos da panificação. Então, os lipídios é uma área, né, extensa, e ele tem moléculas, né, como eu falei, um grupo de substâncias que possui propriedades físicas e químicas bem diferentes. Agora, a propriedade comum mesmo é que eles são insolúveis em água, e solventes em solventes orgânicos. Então, a primeira classe de lipídios que a gente vai ver hoje são o triacilglicerol. Pode ser abreviado como TAG, né? TAG, triacilglicerol. Os dois principais triacilgliceróis são os óleos e as gorduras. Então, o óleo, né, se a gente olhar numa forma física, a propriedade física, ele é líquido à temperatura ambiente, né, um líquido viscoso à temperatura ambiente. E a gordura seria um sólido, né, também chamado de sólido mole, vamos dizer assim, né, à temperatura ambiente.
O que seria o triacilglicerol? Seria o glicerol, a gente vai ver no próximo slide, né, essa reação, seria um glicerol, que é uma molécula que a gente vai ver que tem 3 grupos hidroxilas, que vai reagir com o grupo ácido, que é um ácido graxo, que seria um ácido com cadeia carbônica extensa. E aí ele forma o triacilglicerol e água, nessa reação chamada de esterificação. Um exemplo de triacilglicerol que a gente consome são os azeites, né? Então, o termo utilizado apenas para óleos, né, provenientes de frutos, como o de oliva, né, o azeite de oliva e o de dendê. Então, se ele for extraído do fruto, ele é chamado de azeite. Então, é claro que a gente não precisa decorar essas estruturas, essas moléculas, saber o desenho, né? A gente não precisa decorar nem esses nomes também, é só entender o que vem a ser esse triacilglicerol. Então, como eu falei para você, ó, o glicerol está aqui, essa estrutura em azul, ele é um triálcool, ele tem um grupo OH ligado a carbono saturado. Então, o glicerol também é chamado de glicerina, que é utilizado em sabonetes, né? Hidratantes, né? Produtos de cosméticos como hidratante. No panetone também tem um pouco de glicerol, porque o glicerol ele absorve água, né? E ele impede que o panetone fique seco. Então, o glicerol também é utilizado na culinária, né? Então, tem aqui essa molécula glicerol, que é um triálcool, e aí ele vai reagir com 3 ácidos carboxílicos. Então, a gente tem essa função química aqui, ácido carboxílico, né, que é o C-OH, e esse grupo R é uma cadeia carbônica extensa. Pode variar aí de 10 a 20, 22 átomos de carbono. Então, o exemplo aqui, ó, em cima, ó, a cadeia carbônica extensa, ó, nessa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Essa de baixo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. Então, quando a gente tem um ácido carboxílico com a cadeia carbônica extensa, a gente chama ele de ácido graxo. Então, a reação aqui do glicerol com o ácido graxo, que é o ácido carboxílico, ele forma o triacilglicerol mais água. E esse triacilglicerol, ele pode ser um óleo ou uma gordura. Que aí a gente vai estudar quando que vai ser um óleo ou quando que vai ser uma gordura. Esse triacilglicerol, ele possui essa função química aqui, ó, C-O-O, que é a função química éster. Tá? Essa aqui é uma reação de esterificação. Então, a gente tem um triéster, né, aqui no triacilglicerol. Quando que a gente tem um óleo ou uma gordura? A gordura é quando a gente tem, nessas cadeias carbônicas aqui, ó, ligações simples. Ou seja, que nem está representado nessa figura aqui. Ó. Essa figura aqui poderia representar uma gordura. Ó, só tem ligações simples entre os átomos de carbono, também chamado de saturações. Então, tem carbono saturado. Então, não tem ligações duplas nem triplas. Então, a gente diz que o carbono saturado. Então, quando o carbono é saturado, a gente tem gordura. Agora, quando tem insaturações, poliinsaturações, que é ligações duplas, né, nessas cadeias carbônicas aqui, aí a gente vai ter óleos.
Então, se a gente pegar o azeite de oliva, é um triacilglicerol, que a gente vai ver que ele tem 18 átomos de carbono, também chamado de trioleína, né, esse triacilglicerol. E ele vai ter duplas ligações nessas cadeias carbônicas aqui. Então, se tem duplas ligações nessas cadeias carbônicas, é um óleo. Quando tem ligações simples, que é carbono saturado, do jeito que está mostrando aqui, nós temos gordura. Essa é a principal diferença entre óleos e gorduras. Vale lembrar, né, que essas reações aqui nós não precisamos decorar, tá? É só entender aqui o conceito, né, desses processos aqui. Os tipos de ácidos graxos. Então, a gente tem aqui, ó, esse primeiro exemplo, o ácido graxo esteárico. Então, a gente tem aqui a carboxila, C-OH, e a gente tem a cadeia carbônica, que ó, ela não tem duplas ligações. Essa representação aqui seria uma representação de varetas, né, ou de bastões, que cada ponto dessa daqui ó, corresponde a um átomo de carbono. E ele omite, né, os átomos de hidrogênio. Aqui no final ele colocou o carbono com o átomo de hidrogênio, né? Mas se a gente vê, ó, ela não tem dupla ligação nessa cadeia carbônica. Então, como ele é representado? Ag, ácido graxo, 18. Por que 18? Porque tem 18 átomos de carbono. Vamos contar, nesse ponto aqui é um átomo de carbono. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Então, é Ag18, 2 pontos e 0. Esse 0 quer dizer que ele não tem duplas ligações. Então, você quer representar o ácido esteárico, você pode representar Ag de ácido graxo, que é um ácido com cadeia carbônica extensa, 18, 2 pontos, 0. Ele é chamado de ácido graxo do tipo saturado, só com ligações simples. Agora vamos ver o ácido oleico. O ácido oleico ele já tem ó, uma dupla ligação na cadeia carbônica. Então ele é chamado de monoinsaturado, só tem uma insaturação. Então ele tem 18 átomos de carbono. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 átomos de carbono. Então, ele possui uma insaturação. Então, coloca 18, 2.1. Esse delta 9, ele indica para a gente aonde está a insaturação. Então, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está entre o carbono 9 e 10, né? Então, a gente sempre coloca o menor número. Então, seria o 9. Então, Ag18, 2 pontos, 1 delta 9, esse delta 9 quer dizer que a insaturação está no carbono 9. Agora a gente tem os ácidos graxos poliinsaturados, as chamadas gorduras poliinsaturadas, que são as gorduras boas que falam, né? Que a gente já vai ver aqui mais para frente. Então, as gorduras boas são aquelas poliinsaturadas, né? Os ácidos graxos poliinsaturados. Então, vamos ver o ácido linoleico. Então, ó, Ag18. Por que 18? Porque ele tem 18 átomos de carbono aqui, ó. Se contar, cada ponto desse daqui vai ter 18 átomos de carbono.
2, por quê? Porque ele tem duas ligações duplas, duas insaturações. E delta 8, por que 8? Porque essa ligação aqui está no carbono 8, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carbono 8, entre o carbono 8 e o 9, mas você coloca o menor número, então seria o carbono 8, e essa daqui, ó, estaria no carbono 12, entre o carbono 12 e o carbono 13, então a gente coloca o menor número. Então vai ficar Ag, ácido graxo, 18, 2 pontos, 2, delta, 8 e 12. Então é dessa forma que a gente representa esse ácido graxo, né, gordura poliinsaturada, né. E esse alfa, o ácido graxo, né, também chamado de alfa linolênico. Então seria Ag 18, porque tem 18 átomos de carbono, é esse ácido graxo. 3, por que 3? Porque ele tem 3 insaturações, 3 ligações duplas. E ela se encontra no carbono 9, no carbono 12 e no carbono 15. Tá? Então é dessa forma que a gente representa os ácidos graxos, né, saturados ou poliinsaturados. É claro que a gente não precisa decorar, tá, essas estruturas, tá? Agora vocês já ouviram falar, com certeza, os ômegas 3 ou ômega 6, né? Muita gente toma cápsula de ômega 3. O que seria esse ômega 3? Seria ácidos graxos, então seria ácidos com cadeia carbônica extensa. Né? Agora, de onde que vem esse ômega 3? Isso daí é uma nomenclatura antiga da química orgânica. Então seria o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, esse ácido graxo aqui em cima, é um ácido graxo, ó, tem um C dupla O, aqui é uma ligação dupla, não está bem representado, mas é uma ligação dupla. Então nós temos C dupla O, OH. A gente tem um ácido carboxílico. E a cadeia carbônica dele é uma cadeia carbônica extensa. O primeiro átomo de carbono, depois da carboxila, é o carbono alfa. Esse carbono alfa a gente já viu lá no aminoácido. Aquele carbono depois do... Por isso que é chamado de alfa-aminoácidos, né? Porque é o primeiro carbono depois da carboxila. O segundo átomo de carbono é chamado de beta. O terceiro de gama. E assim por diante. O último átomo de carbono, independente da molécula, ele é chamado de ômega, de W. Esse W aqui é o ômega. Então, se a gente contar esse carbono 1, 2 e 3, então a gente chama que é o ômega 3. Esse daqui seria o carbono ômega 3, que seria a contagem de trás para frente, digamos assim, né? Então, ômega 3. Então, um exemplo de ômega 3, quando a gente fala ômega 3, nesse caso aqui, nessa figura de baixo aqui, está representado por três ácidos graxos, tá? Então, quando a gente fala ômega 3, a gente não está falando só de um ácido graxo. A gente pode estar falando de 3 ácidos graxos, né? Então, ó, se a gente olhar aqui nessa estrutura do alfa-linolênico, né, linolênico, o ácido, né, que é o 1 dos ômega 3, então aqui ó, a gente teria a carboxila, representada aqui à direita, e o último carbono, independente da molécula, independente de quantos átomos de carbono ele tem.
O último é sempre chamado de carbono ômega. Mas se a gente contar aqui, ó, esse daqui seria o de trás para frente, vamos imaginar esse carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Então, a dupla ligação aqui, ó, a insaturação, ela está nesse ômega 3. Então, esse ácido graxo é chamado de ômega 3, o ácido alfa-linolênico. Agora, o que seria o ômega 6? O mesmo raciocínio. A gente tem aqui, ó, o ácido graxo. Ácido graxo, nós temos aqui a carboxila. E o último carbono, independente de número de átomos de carbono, o último átomo seria o carbono alfa. Alfa não, o carbono ômega, né? Então, a gente tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a dupla ligação aqui está no ômega 6. Então, o grupo de ácidos graxos que tem uma insaturação nesse carbono 6, vai ser entre o carbono 6 e o carbono 7, então são chamados de ômega 6. Então, a gente tem o desenho deles aqui, ó. O ácido linoleico e o ácido araquidônico. Então, aqui a gente tem o ômega 6. Tá? Então, é claro, né, a gente não precisa decorar essas estruturas, tá? É só a gente saber, né, que o ômega 3 e o ômega 6 são ácidos graxos, né? E o ômega 3 está, quando fala ômega 3, às vezes você não está falando só de um ácido graxo, às vezes você está falando de um conjunto. Quando a gente compra, a minha nutricionista, ela passou para eu tomar o ômega 3, né? E ele, pelo menos o que eu tenho, né, o que eu consumo à noite, é uma cápsula à noite, é uma mistura desse EPA, que é o ácido eicosapentanoico, e esse DHA, o ácido docosahexaenoico. Você vê como que o nome é complicado, né? Então, é uma mistura desse EPA e do DHA. Tá? Então, o ômega 3 são esses ácidos graxos, né, que são um conjunto de ácidos graxos, né? Então, a gente não está falando só de um ácido graxo, a gente está falando de mais de um ácido graxo. Agora, professor, desculpa, posso fazer uma pergunta antes? Pode ser? Ali do ômega 3, só para ver se eu entendi. Então, a última ligação está no terceiro carbono, contando a partir do carbono ômega. Isso. Ah, tá, ok. Beleza, e o 6 é a mesma coisa? O 6 é a mesma coisa. Ok, aí, obrigada. Pode falar. O último carbono, né, independente do número de átomos de carbono, sempre vai ser o ômega. Uhum. Entendi, obrigada. Claro. Então, os benefícios, né, atribuídos ao ômega 3. Então, muita gente toma esse ômega 3, eu estou tomando, né, o nutricionista passou, que ele diminui o colesterol, que a gente vai estudar hoje também, colesterol. Diminui o triglicerídeos no sangue. E ele favorece o LDL, né, o colesterol, que esse daqui seria, ele diminui, né, o colesterol ruim, né, LDL a gente vai ver hoje, que seria o colesterol de baixa densidade, ele diminui esse colesterol. E, ao mesmo tempo, ele aumenta o HDL, que seria o colesterol de alta densidade. Esse LDL, ele favorece as veias e as artérias com o colesterol, esse colesterol baixo, né, esse LDL, ele favorece uma doença que
que ela deixa mais rígidas as paredes das veias e artérias. E com isso favorece a hipertensão. Né? Então dá uma série de cardiopatias, né? Inflamação ali das paredes das veias e artérias. Né? Então a gente vai ver daqui a pouco. Então ele diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Então está usado aí no controle, né, de doenças cardiovasculares, né, doenças inflamatórias, autoimune, hipertensão. E esse DHA, deixa eu voltar ali, esse DHA, que é esse ácido aqui, ó, o ácido docosahexaenoico, tá? Ele é essencial no desenvolvimento do cérebro e retina de recém-nascidos. Né? Então, eu peguei essa referência aqui da USP. Tá? É uma aula que tem os slides, né, que clicando aqui, pegando na internet, vocês vão encontrar essa referência, é um PDF de uma aula, que ele cita uma série de artigos científicos, né, na qual ele tirou essas informações aqui dos benefícios do ômega 3. Então, ele cita aqui, ó, que é bom para tratamento de depressão, mal de Alzheimer, né, previne o mal de Alzheimer, acuidade visual, déficit de atenção e hiperatividade. Então, se vocês tiverem tempo ali para ler essa aula, nesse PDF, né, só clicar aqui, né, ou puxar na internet. Ele cita uma série de artigos científicos, né, atribuindo os benefícios do ômega 3, que é um ácido graxo, né, poliinsaturado. Então, é bem legal essas informações dessa aula aqui da USP, né, que ele fornece. Então, como eu falei para vocês, né, os ácidos graxos saturados, ele não contém ligações duplas. Também, como eu falei para vocês, cada ponta desse daqui corresponde a um carbono, um átomo de carbono. E o que implica isso daí? Um melhor empacotamento desses ácidos graxos. Então, eles ficam mais empacotados, então eles tendem a formar estruturas mais compactadas, ou seja, tende a formar sólidos. Vocês lembram que eu falei para vocês que os triacilgliceróis, que tem cadeia carbônica saturada, só com ligações simples, ele tende a formar gordura. Gordura é considerado um sólido mole, vamos dizer assim, né? Porque a estrutura ela é bem compactada desse triacilglicerol aqui, ó, né, do ácido graxo, né, se ele compor um triacilglicerol. Então, ele forma uma estrutura compactada. Então, por isso que as gorduras, né, tem um formato de ser um sólido mole, né? Agora, quando a gente tem insaturações, ou seja, ligações duplas, quando contém uma ligação dupla ou mais, né? Então, ela favorece essas ligações duplas, ela favorece torções na cadeia carbônica. Então, se a gente olhar aqui, ó, esses ácidos graxos insaturados, forma uma mistura menos compacta. Vamos dizer assim, mais bagunçada, né? Então, favorece o estado físico líquido, assim como a gente vê nos olhos. Então, por que os óleos eles são líquidos? Porque os ácidos graxos ali do triacilglicerol, ele tem essas ligações duplas. E essas ligações duplas causam torções ali na cadeia carbônica e formam estruturas menos compactadas. Então, se a gente pegar, vai fritar um ovo, né, por exemplo. Ou fritar um bife, por exemplo.
A gente coloca um pouco de óleo de soja ali na frigideira. Aí a gente vai lá, frita o bife, tá? Aí deixa lá, vai almoçar e deixa lá esfriando. Depois de um tempo você vai lá ver, tá uma espécie de gordura ali na camada da panela, da frigideira. Que realmente é uma gordura ali. Então, o óleo ele se transforma na gordura. Por quê? Porque quando você fritou o bife, você aqueceu ali o óleo, né? E o que aconteceu com o calor? Ele rompeu essas duplas ligações aqui, ó, nos óleos. E aí ficou saturada a cadeia carbônica. Ficou sem ligações duplas. E quando a gente tem carbono, essa cadeia carbônica saturada, sem ligações duplas, favorece essa estrutura mais compactada, né? Então forma um triacilglicerol mais compactado, que são as gorduras. Então, quando a gente está ali fritando um bife, a gente também está transformando um óleo em gordura, né? Que fica ali naquela frigideira, aquela estrutura mais esbranquiçada. Então, ali é uma gordura. Então, um triacilglicerol do tipo gordura. Produção de margarinas. Se a gente olhar a gordura insaturada, né, que é um óleo vegetal, muitas vezes é óleo de soja ou óleo de milho, né, gordura extraída de um vegetal, ela tem saturações. A gente pode ver aqui, ó, essas duplas ligações aqui, em saturações. Então dá para perceber que dá essas torções aqui na cadeia carbônica, né? Então formam estruturas do tipo triacilglicerol, menos compactadas, ou seja, forma óleos, né? Óleos vegetais. Pode ser óleo de soja, óleo de milho, né? E aí o que seria a produção de margarina? Isso na indústria de alimentos, os óleos são chamados de gorduras insaturadas, né? Ele passa por um processo de hidrogenação, né, catalisada por metal, né, pode ser níquel, paládio ou platina. E essa hidrogenação vai quebrar essas duplas ligações aqui. E aí vai formar o quê? Cadeia carbônica saturadas. Ou seja, cadeia carbônica só com ligações simples. E aí vai formar o quê? A gordura vegetal hidrogenada. Então, quando a gente tem a margarina é uma gordura vegetal hidrogenada, que é lá na fábrica de alimentos, através de um processo químico. Ele pega o óleo vegetal, aí através de um processo de hidrogenação, reação com hidrogênio, catalisado por níquel, paládio ou platina, dependendo do processo que ele usar. Aí ele quebra essas ligações duplas aqui do óleo de soja ou óleo de milho, forma carbonos, forma essa cadeia carbônica saturada, e a margarina adquire aquela estrutura sólida, né? Um sólido mole. Aí tem também uma coisa interessante, que tem aquelas margarina light. O que seria margarina light? Nada mais é que a margarina que eles misturam água. Na margarina, eles passam por um processo ali de emulsificação, que é uma mistura, né? Coloca alguma substância ali para misturar, para formar uma emulsão, né? Que é o termo mais apropriado. Vai formar essa emulsão de água e margarina. Então, por que ela seria light, menos calórica? Porque você está colocando água ali junto com a margarina, ou seja, você está pondo menos margarina do que você acha que está pondo, né?
porque na realidade está misturado com água ali. Então, essa margarina light nada mais é a margarina misturada com água, né, com emulsificante ali, e tem menos caloria porque você põe menos margarina, né? E aí, por isso que ela é considerada de menor calorias. Lipídios de membranas. Essa parte ela é mais biologia celular, tá? Só vou dar um aspecto geral aqui. Então, a gente viu aqui, ó, até agora na aula, a gente viu os lipídios do tipo triacilglicerol. A gente, quando armazena a nossa gordura, né, ela está principalmente na forma de triacilglicerol, né, que é a fonte de energia que a gente tem. Agora existem os lipídios de membrana, que os principais são os fosfolipídios. Então, o principal dele, o glicerol fosfolipídio, seria o glicerol. Lembra aquele triálcool, tem 3 átomos de carbono, cada um com um grupo hidroxila. Aí ele passa por uma reação de esterificação, aí liga um ácido graxo, seria aquele ácido com cadeia carbônica extensa. Aí liga um ácido graxo, 2 ácidos graxos, um grupo fosfato e um álcool ligado. Então, esse é um tipo de glicerol fosfolipídio. Esse daqui, essa molécula aqui, é o principal constituinte das membranas plasmáticas. Tá? Agora, existe outros também, que é o esfingolipídios, que tem esses esfingolipídios, né, ligados a ácidos graxos, grupo fosfato e a colina. É uma molécula grande. Tem os glicolipídios, né, que é o esfingolipídios, ligado a ácido graxo ou a carboidratos, né, mono ou oligosacarídeos. Como isso daqui é mais biologia, né, só vou dar uma geral nisso daqui, né. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma membrana plasmática. A maioria das membranas plasmáticas é formado por glicerol fosfolipídios. Ó, esses 2 ácidos graxos aqui, ó, a gente tem o glicerol, né, e que seria essa parte aqui, grupos polares, que fica na superfície, e essas 2 perninhas que a gente olha aqui, ó, seria dos ácidos graxos. Tá? Então, a gente tem essas estruturas de membrana, né, aqui a gente tem essas proteínas de membrana, que estão envolvidas ali no transporte de substância, né, entrada de íons de glicose e assim por diante. E nós temos também os colesteróis, que a gente vai estudar hoje. Os colesteróis é uma classe de lipídios que ele está na membrana plasmática e uma das, né, funções dos colesteróis é dar a fluidez ali apropriada para a membrana plasmática. O colesterol é um tipo de lipídio, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele está presente, né, no nosso organismo, está também na corrente sanguínea, mas está principalmente nas membranas plasmáticas. Então, isso aqui seria mais biologia, né? Biologia celular. Agora, vamos para o colesterol, né? Que são esteróis. Então, a gente viu aquela classe de lipídios do triacilglicerol. Viu agora lipídios de membrana, né? Que é mais biologia celular. Agora, vamos para os esteróis. Então, são lipídios presentes nas membranas, né, das maiorias das células eucarióticas.
E a principal característica dos esteróis é que eles possuem uma estrutura em comum, que seria um núcleo de 4 anéis, sendo que 3 deles têm 6 átomos de carbono, e um anel com 5 átomos de carbono. Esses esteróides, que são os esteróides mais comuns, é o colesterol. Então, a gente tem aqui, ó, nessa figura aqui, o exemplo do colesterol. Ó, a gente tem o núcleo A, B e C. Cada um desses núcleos aqui, ele tem 6 átomos de carbono. E a gente tem o núcleo D, que ele tem 5 átomos de carbono. Se a gente contar aqui, ó, ele tem 5 átomos de carbono. Então, esse esteroide aqui, também é chamado núcleo esteroide, né? Então, é comum nesses esteroides, né, também de outras moléculas pertencentes a essa classe de lipídios. Tá? O colesterol tem esse grupo OH, que é chamado de cabeça polar, que apresenta dá uma pequena solubilidade à molécula. E a demais parte da molécula aqui, ó, só tem carbono e hidrogênio, que dá uma característica apolar no colesterol. E ele é pouco solúvel em água, né? Ele quando está na forma isolada, né? Na forma isolada, ele é pouco solúvel na água, ou seja, então ele é pouco solúvel no sangue. Mas para circular no sangue, ele se liga a proteínas, determinados grupos de proteínas, para solubilizar ele. Então, o colesterol, quando ele está em demasia, principalmente o colesterol ruim, que a gente vai ver no próximo slide, ele pode dar uma série de enfermidades, e a principal é arteriosclerose. Então, quando a gente tem o colesterol ruim, aquele de baixa densidade, ele forma placas, cristais, nas veias e artérias, e essas placas, né, quando a pessoa está com colesterol ruim muito alto, né, ele forma essas placas, esses cristais ali nas veias e nas artérias, e ele deixa essas estruturas mais rígidas. E isso favorece a hipertensão. Tá? E além de deixar mais rígida, ele deixa mais espessas. E além de ficar mais espessa, então diminui ali dificulta a passagem da corrente sanguínea. Se dificulta a passagem da corrente sanguínea, vai aumentar a pressão. Então, dá a famosa hipertensão. Né? Então, se a gente olhar os lipídios dessa classe, dos esteróis, então a gente tem aqui, ó, 2 hormônios sexuais, né? O masculino, que é a testosterona, e o estradiol, que é feminino, né? O hormônio sexual feminino. Então, se a gente olhar, ó, eles são estruturas bastante parecidas, né? Então, são do grupo esteroides. Olha, eles têm os 4 anéis, 3 grupos com 6 átomos de carbono, e um com 5 átomos de carbono. Da mesma forma, o estradiol, que é um hormônio sexual feminino, ó, tem 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono e 5 átomos de carbono. Ó, você vê, ó, tem esse grupo hidroxila aqui, ó, o CH3, e aqui também tem. O que basicamente é diferente dele? Ele possui esse carbono dupla O, que é um grupo cetona, na testosterona, e ele tem esse grupo metil, que é o CH3, nessa posição. E esse estradiol, a gente tem esse grupo OH ligado a esse anel benzênico, que é o chamado função química fenol. Então, para você ver, ó,
eles são bastante parecidos, né? Um é a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e o estradiol, que é um hormônio sexual feminino. Então, são estruturas bastante parecidas, né? Esses grupos lipídios da classe esteróis. O outro tipo, né, de lipídio que a gente vai estudar aqui é o cortisol e aldosterona. Então, ó, também são bastante parecidos, né, com os demais esteroides. Esse cortisol e aldosterona é um hormônio, né, que a gente libera pelo córtex, e quando a gente está em situação de estresse. Esse cortisol, principalmente cortisol, ele, quando a gente está em situação de estresse, ele sinaliza, é um sinalizador, um hormônio sinalizador, que sinaliza que a gente precisa de energia. Vem lá dos nossos ancestrais, né, do Homo sapiens, porque quando ele fugia de predador, liberava esse hormônio, cortisol e o aldosterona, que sinalizava que a gente estava em perigo, que a gente precisava de muita energia para fugir de predador. Então, o que ele favorece, né, hoje, né, vamos imaginar de hoje, quando a gente está em situação de estresse? Favorece a queima do glicogênio que está lá nos nossos músculos, no nosso fígado, que a queima do glicogênio fornece glicose. E a oxidação da glicose fornece ATP, fornece energia rápida. Então, esse cortisol e aldosterona são famosos hormônios do estresse, né? Que ele favorece o quê? O catabolismo. Ele favorece a queima. É claro que quando a gente vive estressado, né, isso não é bom, né? Porque a gente produz muito cortisol, principalmente, né? E ele só favorece o catabolismo, não só de gordura, né? De massa magra também, né? De massa muscular. Então, em excesso, né? Tudo que é em excesso não faz bem para a saúde. Né? A gente, nesse período de pandemia, aí, a gente está produzindo bastante cortisol, né? Agora, tem os outros tipos aqui de esteróis que são anti-inflamatórios. Né? Muitos são utilizados até como medicamento, ó, prednisolona e prednisona. Então, são anti-inflamatórios. Esse prednisolona, principalmente, né? São anti-inflamatórios. Também são da classe esteroides, né? Ele mantém aqui o núcleo, né, de 4 núcleos, 6 átomos de carbono e um de 5 átomos de carbono. Né? E essas moléculas aqui têm essas funções de anti-inflamatórios. Você vê assim que, como os lipídios, né, é uma classe extensa e são moléculas com funções bem diferentes, né? Então, o colesterol, vamos falar um pouco agora do colesterol. Ele é necessário para construir e manter as membranas celulares para dar a fluidez, a rigidez apropriada ali em função da temperatura. Então, o colesterol é aquela molécula que está ligada ali à membrana plasmática, né, para dar a fluidez necessária. Agora, o colesterol ele é insolúvel em água, né, porque é um lipídio. Agora, quando a gente faz o exame de sangue, né, você pode quantificar o colesterol no exame de sangue, só que o colesterol, quando ele circula no sangue, ele está ligado a proteínas, que essas proteínas são macromoléculas, né, moléculas gigantes. Uma vez ligado a essas proteínas, o colesterol ele é solúvel em água.
Então, são lipoproteínas, né? Proteínas que se ligam a lipídios. E aí sim o colesterol consegue circular pelo sangue, porque o sangue tem água, né? Então, quando a gente tem as lipoproteínas de baixa densidade, ou seja, o colesterol está ligado a essas lipoproteínas de baixa densidade, ele é chamado de colesterol ruim. Numa forma, né, popular, digamos assim, colesterol ruim. Porque ele favorece a formação de placas de ateroscleróticas, né, nos vasos sanguíneos, nas veias e artérias. Então, ele dá, uma vez formadas essas placas, através de cristais, ele vai formando aquelas placas, então ele vai diminuindo a espessura das veias e artérias, então com isso aumenta a pressão da hipertensão, e ele deixa essas veias e artérias mais rígidas também. Então, por isso que a gente tem que fazer o controle do colesterol ruim, né, com a prática de atividade física, alimentação saudável, né, para manter esse colesterol ruim baixo, né. Agora, existe também o colesterol popularmente chamado de colesterol bom, que é chamado de HDL. Esse colesterol bom, o ideal é ter ele em doses altas, né? O que é esse colesterol? Ele está ligado a proteínas, a lipoproteínas de alta densidade, chamado de HDL, né, no inglês. Então, essas proteínas de alta densidade, né, acredita-se que elas são capazes, né, de absorver esses cristais de colesterol ruim, né, que começam a ser depositados nas paredes das veias e artérias, né, evitando essas inflamações, né, esses processos de arterioscleróticos, né, processos arterioscleróticos. Então, basicamente, existem outros tipos de colesteróis, né, de colesterol, mas os dois principais são esses, né? O colesterol ruim, que é o LDL, então é o colesterol ligado a proteínas, lipoproteínas de baixa densidade. E o colesterol bom é o colesterol que são ligados a proteínas de alta densidade, né, que favorece eliminar, né, esses cristais de colesterol que vai acumulando ali nas veias e nas artérias. A produção da vitamina D. A vitamina D é considerada um hormônio, né? Ela principalmente... A maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. Eu, inclusive, a última vez que fiz o exame, deu baixo também. Aí estou procurando tomar mais sol. Então, como que é sintetizado a vitamina D no nosso organismo? É a partir do colesterol. Então, através de uma série de reações enzimáticas, o colesterol, ele produz, né, o 7-deidrocolesterol. Isso no nosso corpo é produzido a partir do colesterol, através de reações enzimáticas naturais no nosso corpo. Agora, a partir da luz ultravioleta, que está presente no sol, né, que recomenda aí a gente tomar de 15 a 30 minutos por dia de sol, né, dependendo da cor da pele da pessoa, por dia, né, a gente tem que tomar de 15 a 30 minutos de sol. Então, a luz ultravioleta, ela catalisa a formação desse colecalciferol, né, que é a vitamina D3, a partir do 7-deidrocolesterol. Então, a luz solar, ela é um catalisador, né, dessa reação. Se a gente não toma
sol, né, a gente tem deficiência em vitamina D. Que a partir dessa vitamina D3, que é o colecalciferol, então tem reações enzimáticas que ocorrem no fígado e outra no rim. É uma cascata de reações, né? Aí produz, no fim, a 1,25 de hidrovitamina D3. Essa daqui que a gente quantifica lá no sangue, né, quando a gente faz o exame. Ou a 1,25 de hidroxicolecalciferol, né, que seria a vitamina D3. Então, se a gente olhar aqui, ó, no carbono 1 tem um grupo OH, e no carbono 25 também tem um grupo OH. Então, quem tem deficiência de vitamina D, principalmente na infância, se pegar em países, aqueles países nórdicos, ali, que é muito frio, tem baixo índice de raios ultravioletas ali no sol, ainda mais as pessoas, por conta do frio, elas sempre estão vestidas com muita roupa de frio, né, touca, blusa comprida, calça. Então, principalmente as crianças, quando elas estão em fase de desenvolvimento, ela adquire o raquitismo, né? A gente pode olhar nessa foto aqui, são as mesmas crianças, né, antes do tratamento da vitamina D, né, e depois com o tratamento da vitamina D, através do medicamento, né? Medicamento, e aí a pessoa se desenvolve bem, né? Vale lembrar que as pessoas que tomam medicamento, ela toma esse medicamento aqui, ó, a vitamina D3, que é o colecalciferol. Se ela tem essa substância aqui no organismo, que ela toma o comprimido, no fígado e no rim, ela sintetiza essa 1,25 de hidroxivitamina D3. Essa daqui que é importante, né? Por quê? Não precisa da luz solar, né? Da ultravioleta. Ó. Ela já passou nessa cascata aqui de reações, que muitas dessas reações aqui foram omitidas, né? Só está mostrando as principais. Se ela toma esse medicamento aqui, o colecalciferol, no fígado e no rim já produz o 1,25 de hidroxivitamina D3. Aí pula essa etapa aqui, ó, da luz solar, né, que precisa dos raios ultravioletas. Então, o raquitismo é uma doença produzida aí na deficiência de vitamina D. Então, a aula de hoje, né, o que tinha para falar para vocês era isso. A gente focou mais nessa parte do triacilglicerol, né, dos ácidos graxos e dos esteroides, né. Então, com relação à aula de hoje, vocês têm alguma dúvida, perguntas? Fazer? Ô, professor, eu tenho mais uma pergunta. O professor falou da margarina ali. A manteiga é a mesma coisa, só que com gordura animal ou nada a ver? Sim, a manteiga ela é mais calórica, mas ela é mais saudável porque ela é direto do animal, né? Gordura animal. Então, ela não passa por tanto processo químico assim, né? Então, por isso que ela... Pode falar, professor. Desculpa. Não, por isso que ela é mais saudável, né? Que ela passa por menos processos químicos, né? Uhum. Mas também é hidrogenado. Se for a manteiga natural, não, ela não é hidrogenada. Entendi. Né? Produzida direto de gordura animal. Uhum. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma dúvida, perguntas? Então, eu vou colocar no Cigar a lista de exercícios. Vou interromper a gravação aqui.